A procrastinação, ela prejudica a sua vida ao ponto de muitas vezes você deixar tarefas simples, mas que são importantes, de lado. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. E se você se identificou, fique nesse vídeo, assista até o final, porque o que eu aprendi, o básico, mas que é funcional, pode te ajudar também. Eu sei que você provavelmente tem um desejo de ter uma rotina produtiva, cumprir com as suas responsabilidades e ter um bom empenho nas suas demandas. Mas muitas vezes o que te atrapalha a fazer isso é a procrastinação. E para começar, você tem que entender que você não é mais uma criança. Então você não tem que fazer as coisas só quando você está com vontade. Esse é o primeiro passo. E quando você entende e aplica isso, você vai perceber uma grande diferença na sua vida. Porque muitas vezes eu acordava pela manhã e dizia assim: hoje, o sol tá refletindo bem no meu rosto, mas vocês estão me ouvindo, né? Isso é muito importante. Isso que importa, na verdade. É isso que eu queria dizer. Então, assim, antes eu tinha o comportamento de só fazer as coisas quando eu tinha vontade, mas eu tinha o objetivo de ter rotina produtiva. Vai pensando, vai refletindo só os meus comportamentos. Eu acordava pela manhã, idealizava o meu dia, falava: hoje eu preciso fazer isso e isso e isso. Mas no decorrer do dia eu começava fazendo as tarefas, mas no decorrer do dia eu me perdia. Porque eu deixava de fazer as coisas simplesmente porque eu não estava com vontade. E eu coloquei em prática ontem isso. Foi o dia da minha folga e eu queria aproveitar muito a minha folga, porque eu faço parte da escala 6x1. Por enquanto, isso vai mudar em nome de Jesus. Mas assim, eu faço parte da escala 6x1, então assim, o dia que eu tenho tem que ser muito bem aproveitado. Eu tenho que cuidar de tudo que eu preciso, cumprir com as minhas responsabilidades e tentar descansar. Eu falo tentar porque às vezes não dá, né? Às vezes fica difícil fazer isso. Diante de tantas coisas que você precisa realizar. Um dia é muito pouco. Mas enfim, eu falei, eu preciso entender isso, que eu preciso entender que quem faz o que quer é criança. E é os pais, os responsáveis por ela, que precisam impor limite. Mas como você já é um adulto, você já tem consciência, percebeu que você não está agindo que você está procrastinando, deixando coisas para depois, você tem que entender que todas as vezes que você tiver uma tarefa para realizar, você pensar nessa tarefa e falar: eu não estou com vontade de fazer isso, você vai pensar assim: eu não preciso ter vontade para fazer isso, vou fazer isso agora, porque precisa ser feito. Então, você vai lá, quando você realizar a sua tarefa, você vai sentir uma sensação muito prazerosa, que é de dever cumprido. Foi isso que eu senti ontem. Muitas vezes eu começava a fazer uma coisa, aí terminava e queria ficar tranquila, de boa, mas ainda tinha outras responsabilidades. Eu não poderia ficar ali, né, enquanto eu não terminasse as minhas coisas. E eu colocava na minha cabeça isso aqui. E aí me vinha a questão de: não vou fazer isso porque eu não estou com vontade, eu quero descansar, eu quero deitar, quero ficar tranquila. Mas eu pensava assim: eu não sou mais uma criança, então eu vou fazer isso o quanto antes, porque vai ser melhor. Então, esse é o primeiro passo que você precisa trabalhar. E quando eu levantava para fazer as coisas, quando eu terminava, eu sentia uma sensação assim muito, sabe, de dever cumprido. E que bom que eu fui o quanto antes, porque você gasta muita energia pensando. Quando você não vai porque você não está com vontade, mas você entende que aquilo ali é importante, você gasta uma energia dobrada
porque vem o peso na consciência. Então, fazer a tarefa, a energia que você ia usar seria menor do que você não ir fazer e ficar, né? Você fica com a consciência pesada, porque era algo importante. Não era uma coisa que poderia ser feita no outro dia. Porque, né? Então, eu acredito que vocês conseguiram compreender que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você se cuidar. Não tem como você ter energia para cumprir com as demandas se você não teve uma boa noite de sono. Se você comeu besteira, se você está sedentário, você não faz uma caminhada, ou você só come você não faz uma caminhada, você só come besteira, você não se alimenta bem. Eu não tô falando de você, sabe? É o básico mesmo, sabe? O básico funciona. É como grandes referências falam. Muitas vezes um arroz com frango e salada, feijão, já é uma boa alimentação. Um cuscuz com, vamos colocar uma proteína, com ovo, já é uma boa alimentação. Em vez de você comer o quê? Um prato cheio de... comer 2 pedaços de bolo recheado. Então, assim, é o básico, sabe? É você fazer... Começa com o básico. Você já vai ver o resultado. E o quanto você vai ter mais energia para poder fazer o que é simples, o que é essencial, para você dar conta da sua rotina, das suas responsabilidades. Muitas vezes a gente pensa tanto em ter uma rotina produtiva, em não procrastinar, mas assim, como você vai ter energia para cumprir com as demandas, sendo que você não se cuida? Sendo que você consome muito açúcar, se você consome, sabe, se você não pratica uma atividade física, se você não bebe água, tá? Inclusive, a minha garrafinha de água tá aqui apoiando o celular, porque senão eu ia tomar uma água agora. Um pouquinho de água agora. Mas tá apoiando meu celular aqui, porque, né, senão não tem como eu gravar vídeo pra vocês, vai ficar ruim. Mas assim que eu terminar aqui, eu já vou tomar mais um pouco de água. Então, assim, Samara, eu acredito que eu compartilhei o que eu queria com vocês. E assim, você pode olhar pra tudo isso e ver que é simples, mas o simples, o básico, funciona. E é ele que faz a diferença e te dá um alicerce para que você aumente o nível. E quando você... Sério, gente, assim, é assunto até para outro vídeo. Comece fazendo o básico. Na medida que você faz, que você se dedica, você vai se desenvolvendo. E você pode aumentar, acrescentar as coisas. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te dizer, seja realista com você. Não fique se comparando com a rotina dos outros. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem pessoas que precisam de pegar uns 2 ônibus para chegar no trabalho. Então, assim, você acha que essa pessoa tem a mesma 24 horas de uma pessoa que trabalha do lado de casa? Claro que não. Mas essa pessoa pode usar o tempo que ela tá no ônibus pra isso. É cansativo. Às vezes, o ônibus tá lotado. A pessoa não tem, sabe, segura, só acha um espaço pra segurar uma mão. Então, assim, é claro que pra ela mudar esse cenário, ela vai ter que desenvolver resiliência no contexto que ela tá inserida. Mas você percebe que não é justo você se comparar sem entender o contexto do outro. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha na escala 6x1 e você gosta de ler, você quer ter uma rotina produtiva, acha interessante desenvolvimento pessoal, mas
Aí você vai lá e vê uma postagem de uma pessoa que trabalha 3 vezes na semana, que tem alguém para preparar os alimentos, para arrumar a casa. E essa pessoa posta 4 fotos lá, treinando, lendo, se alimentando, com a comida bem, bem caprichada e descansando, tirando tempo para pintar, para desenvolver novos hábitos. Então, assim, aí você olha para essa realidade e começa a se comparar. Poxa, aí você chega do trabalho cansado, depois de ter, trabalhado o dia todo, e começa a se comparar com essa realidade. Você percebe o quanto você está sendo injusto com você mesmo? Porque são cenários, contextos diferentes. Então, não é justo com você realizar essa comparação. E eu acredito que eu compartilhei o que eu queria. Eu espero sinceramente que alguma coisa que eu falei aqui tenha feito sentido para você e que tenha te ajudado. Comece fazendo o básico, que você vai ver o efeito que isso vai trazer na sua vida. E tenha paciência com você mesmo, respeite o processo. Não é da noite pro dia que as coisas são transformadas. É necessário um processo, leva tempo. Mas o importante é você ter consciência de onde você está e onde você deseja chegar. E sempre ajustar, se desenvolver para dar conta, manter e chegar onde você deseja. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.